É uma alegria muito grande estarmos nesta hora para poder compartilhar a palavra de Deus e gostaríamos de, nessa vez, ter a presença da minha querida esposa, Ingrid, que está aqui presente nesta gravação. E ela vai dar uma saudação. Ela, vocês sabem, é alemã, nascimento lá na Alemanha, veio para cá para o Brasil ainda na sua infância, aqui cresceu e aqui também me conheceu e acabou se casando comigo. E estamos há 54 anos praticamente casados. Queremos agradecer a Deus por essa ocasião, mas queremos deixar que ela faça uma saudação a vocês nesta hora. Ouçamos. Seid willkommen, sejam bem-vindos. Vocês entenderam o que ela falou? Primeiro falou em alemão, Seid willkommen. Willkommen. E depois disso, isso significa sejam bem-vindos. Todos vocês que estão participando aqui conosco. É grande a nossa alegria por isso. E cada dia Deus está acrescentando pessoas que vêm participar conosco. Essa semana tivemos contato com uma pessoa que vem de um outro país. Eu não disse qual era o país, mas ele também não fala a nossa língua, mas ele está acompanhando. Ele viu o programa que tinha apresentado aqui. E eu espero fazer novos contatos com ele, então desses contatos descobrir a origem dele e como é que ele se comunicou para entrar em contato comigo. Mas também temos outras adesões que não estavam no script, poderíamos dizer assim, de poder contactar, como por exemplo o Ives. Você se lembra do Ives? O Ives, ele é filho da Jamile e do Reinaldo. E ele entrou para participar conosco no canal. E ele está assistindo essa hora. Também temos a mãe do Ricardo e do Maurício. Então, Pinheiro, eles são bem conhecidos da igreja, principalmente o Maurício, que foi criado aqui dentro da igreja, o Ricardo também. Então são pessoas que são nossas, vamos dizer, de coração. O Maurício está lá em Brasília e o Ricardo está aqui no Rio. E nós queremos agradecer a presença e participação deles também nos estudos que estamos tendo. Que Deus esteja abençoando não somente a esses, mas a todos os outros que estão participando desse ministério, cooperando conosco. E Deus esteja abençoando suas vidas. É a nossa oração. Nós vamos orar ao nosso Deus e Pai nesse instante para preparar-nos para o estudo que vamos ter. E nós estamos continuando no Sermão da Montanha. E não estamos fazendo tudo direto, mas estamos fazendo passo a passo alguns que são destacados para nosso engrandecimento e crescimento espiritual. E nós vamos hoje abordar o texto lá de Mateus capítulo 6, leremos o versículo 25 até o versículo 27 e depois nós continuaremos assim que o Senhor nos der a oportunidade. Então, lemos na palavra de Deus: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não comem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. É a nossa oração. Oremos nesta hora. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que lemos, e agora quando estaremos para meditar na tua palavra, ajuda-nos, Senhor, para que possamos trazer aquela mensagem que possa nos edificar e nos ajudar na nossa caminhada. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos, suplicando por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão se recuperando de problemas os mais diversos. Minha esposa também está se recuperando de enfermidade e nós te agradecemos pelas melhoras que ela tem experimentado.
E também te agradecemos por outras coisas que tu nos tens dado, de maneira tão expressa, tão maravilhosa, que não temos como expressar aquela alegria que vai nos nossos corações por todas as bênçãos recebidas. Nós te pedimos e agradecemos, suplicando também pelos nossos ouvintes e aqueles que estão atendendo aos convites para, através do canal, conhecer a tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos fala sobre as preocupações. Muitas vezes nós estamos andando de um lado para outro com muitas preocupações. E essas preocupações às vezes nos atrapalham na nossa vida. Por quê? Porque não atentamos para as coisas que se passam ao redor. Corremos o risco de atravessar a rua sem olhar se vem carro de um lado ou de outro. E aí então vem os acidentes, e às vezes fatais. E então queremos dizer que nós devemos estar atentos a todas as coisas que nos cercam, cuidando não somente de trânsito, mas cuidando da segurança da casa, cuidando dos demais coisas que nos cercam, da saúde que nós temos e que somos responsáveis. Então a Bíblia nos diz que não se preocupem com a sua vida, isso é, aquela preocupação exacerbada, preocupação mais intensa, que chega a ser quase um fanatismo, mas tenham cuidado com a sua vida, mas não fiquem tensos quanto a isso. E Jesus então nos diz que não devemos estar tão preocupados assim quanto ao que iremos comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vamos vestir. Não é a vida mais do que alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Então Jesus diz, nós estamos preocupados com a comida e estamos preocupados com o que vamos vestir, quanto à nossa roupa. E ele diz, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta, e será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então você vê, Jesus nos diz que nós estamos preocupados com as coisas desse mundo, com o alimento, com a roupa, onde moramos, todas essas outras coisas. Então ele disse, observem as aves do céu, para que nós atentemos para o detalhe de que elas não ajuntam, não colhem, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto o Pai Celeste as alimenta de uma maneira especial. Quer dizer, milagrosamente, de acordo com a sabedoria de Deus. E às vezes nós não temos consciência do que acontece, mas elas vão e se alimentam. Isso é cuidado de Deus para com as aves. Se Ele tem cuidado das aves, quanto mais nós, que Ele criou também, e tem cuidado de nós também. Ele providencia o alimento para nós, para que sejamos abençoados não somente com o alimento físico, mas também com o alimento espiritual. Quando nos reunimos aqui e eu compartilho com vocês a palavra de Deus, eu estou pensando no que essa palavra pode ser aplicada com a sua vida. Como é que você está se sentindo hoje? Se você está ansioso quanto ao que você vai comer amanhã, ou quanto ao que você vai vestir amanhã, ou onde você vai morar amanhã, isso daí são coisas que preocupam cada um de nós. Mas não vamos estar preocupados com isso. Jesus nos ensina que devemos entregar todos os problemas nas mãos dele. E ele então vai cuidar de tudo. E vai nos ajudar, vai nos dar sabedoria para que saibamos escolher quando a oportunidade se apresentar. E também ele nos ajuda em saber escolher também, em ter sabedoria nessas coisas. Isso é uma coisa que muitas pessoas não têm, sabedoria. Há muitas pessoas que têm esperteza, querem tirar vantagem em tudo, mas não têm sabedoria. E a sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus, não do nosso ponto de vista. Deus quer que nós tenhamos sabedoria. Salomão, ele teve a oportunidade de escolher
entre várias coisas que lhe foi oferecido, na vitória sobre os seus inimigos e outras coisas mais. E o que ele preferiu, e que ele escolheu diante de Deus? Sabedoria. E Salomão é apontado na Bíblia como possivelmente o rei mais sábio que houve na história de Israel. Sabedoria é a palavra-chave para Salomão. Sabedoria deveria ser também a nossa palavra-chave para poder viver com sabedoria. E nós não sabemos quanto àquilo que é o melhor para nos vestir, ou nos alimentar, ou o que mais seja. Mas Deus, que provê para os céus, para as aves do céu, o alimento, que provê para o pássaro, para outros animais que são criados por Ele, tudo aquilo que eles sentem como necessidade, e Deus diz em sua palavra, nós não valemos mais do que eles. Devemos lembrar que nós fomos criados à semelhança de Deus. É com essa semelhança que Ele nos criou. Nós não temos a imagem de Deus para poder dizer, não. Mas nós temos aquilo que são as virtudes de Deus que colocou também no nosso coração. E ainda fez mais por nós. Para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele lhes dá o dom do Espírito Santo, aquele que vem habitar em nós, para que nós saibamos escolher o que devemos escolher, e que façamos aquilo que agrada ao Senhor, e não a nós mesmos. Porque às vezes nós queremos escolher para nós coisas boas, que nós achamos que são boas, e às vezes não são. E damos com os burros na água, como diz o ditado popular. Escolhemos por causa da vista, por causa daquilo que está, que nossos olhos podem ver, e não é por aí. Nós temos que buscar o que é segundo a tua vontade, Senhor, a vontade de Deus, para que saibamos escolher e sejamos sábios. Nesse texto nós chegamos ao ponto de Jesus nos dizer, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado era uma medida antiga, que correspondia à distância entre o pulso aqui e o cotovelo, e corresponde ao osso cúbito, e o côvado é essa medida, varia de acordo com o braço das pessoas. Mas quem é que é capaz de acrescentar isso à sua estatura? Nada. Ninguém pode acrescentar 30 ou 40 centímetros à sua estatura, nem um centímetro sequer. E Jesus sabe daquilo que nós precisamos e vai nos conceder aquilo que nós necessitamos. E nós, com toda a nossa preocupação, nós não conseguimos aumentar o nosso tamanho. Nós podemos ficar com menos, porque pelo menos os cabelos vão começar a cair e você vai diminuir a sua estatura. Então, cuidado, atente para o que a palavra de Deus diz e aprenda a andar segundo a sua palavra. E tenha sabedoria que Deus dá a todo aquele que o busca. É a nossa oração. Nós vamos orar ao nosso Deus e Pai nesse instante, e com essa oração nós estaremos terminando essa meditação. E você poderá aplicar à sua vida esse texto e poderá ter sabedoria, não ficar preocupado, ansioso com aquilo que é a sua vida, né? Oremos. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que Tu nos concedes, pela bênção de estarmos reunidos nesta hora e anunciarmos a Tua palavra. Dá-nos, Senhor, aquilo que estamos necessitando, a paz que excede a todo entendimento, sabedoria para sabermos escolher entre as coisas que temos nesse mundo. E te pedimos, ó Pai, que Tu nos ajudes em todas as coisas e tenhamos a sabedoria que vem de Ti e possamos viver nesse mundo de tal maneira que nós Te agrademos em tudo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Seu Santo Espírito permaneçam conosco hoje e para todo sempre. Amém.